Colegas, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado a todo mundo por ter vindo aqui presencialmente. A gente ainda está se descobrindo qual é a melhor forma de fazer. Muito obrigado, Isabela, Ludmila, André, por ter organizado e achar uma forma de casar, né, essa transmissão pelo Google Meetings presencial e ainda ao vivo no YouTube. Fantástico, vocês são espetaculares. Hoje a gente vai ter duas apresentações, né? Começando do André Navarro, o doutor André Navarro de Miranda, que vai falar sobre a introdução de difração de raio-x. Depois, o Bruno Freitas, né, candidato a doutor aqui pelo nosso grupo, da Unicamp, vai falar sobre difração de raio-x, análise em modo de operando utilizando luz síncrono. Então, realmente são temas muito importantes para o nosso grupo de pesquisa, que tem tentado entender como esses materiais funcionam, né? Seja na parte fundamental, ex situ, material em si, né? Como a gente prepara ele no laboratório, ou como a gente prepara ele como eletrodo, né? Pegou o material pronto já e produz um eletrodo, como é que esse cara se comporta. Ex situ e depois dentro da célula em modo de operação, né? E aí que está, como a gente tem dito no grupo, né, as oportunidades mais relevantes no que se refere à publicação científica, porque às vezes a gente tem que dar, às vezes publicar uma revista fator de impacto 5 ou 10 ou 20, né, não vamos dizer assim, múltiplo, né, não é duas vezes mais difícil publicar uma de fator de impacto 10 comparado com a de 5, ou não é duas vezes ou quatro vezes mais difícil publicar uma de 40 comparado com a de 10. Às vezes são passos incrementais, super importantes, relevantes, no que se refere ao experimental, e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. E principalmente, né, na hora que a gente faz uma medida, criar modelos, né? Porque a gente tem uma medida e você tem um espectro ali, você tem um determinado dado, e aí você precisa criar um modelo para descrever aquela observação experimental. E aí, o grande diferencial é isso, essa capacidade de escrever modelos. Quando você usa essas técnicas aqui, você tem possibilidades, mais ferramentas para incrementar o seu modelo. Então, acima de tudo, é uma oportunidade que você tem, né, agora, de aprender um pouquinho mais sobre essas ferramentas, para que os modelos que vocês forem elaborar, né, a ideia é criar uma tese, né, a proposta que você vai trazer para a comunidade científica, né? Essa informação que você vai contar. Quando a gente fala lá de escrever um artigo científico, a gente fala de escrever uma história. É a história que você está montando, né? Então, essa história, essas ferramentas aqui vão ajudar vocês a terem uma história mais sólida, mais robusta. Né? Assim, eu imagino que, né, a gente espera que você tenha informação palpável usando essas técnicas. Oi. Né? Opa! Ó, ele está mandando as informações aí. Bem, pessoal, então eu passo a palavra para o André. Por favor, André, fique à vontade para fazer suas observações. Os colegas ainda fazer as colocações, perguntas e tal, discussão. Após a sua apresentação, em total, o palco é seu. Fique à vontade. Obrigado, Wilson, pela introdução. Então, a gente vai aprender mais um pouquinho sobre... Você consegue botar o áudio aí? Então tá. Beleza. A gente consegue... Tranquilo. Então, a gente vai entender um pouquinho mais hoje sobre a introdução à difratometria de raio-x. Eu queria perguntar quantos de vocês já trabalharam com difratometria de raio-x? Pode levantar a mão. Não. Temos aqui 20%, 30% da sala. Quem vai trabalhar com isso no futuro? Ninguém. Boas pessoas. Não, legal. Mas é uma técnica muito robusta, como o Wilson falou, para a gente identificar alguns fenômenos que ocorrem no nosso rádio carbonato com baterias, as baterias, os transistores. Então, eu vou falar um pouquinho da teoria da parte de difratometria de raio-x. Quem se interessar muito, gostar muito do assunto, tem muito material na internet. Esse aqui é um site do MIT, eles têm aulas de graça lá. Então, se vocês entrarem procurar no Google Introduction to Solid Chemistry MIT, tem aí os vídeos de 18 a 22 que são sobre difratometria. Vocês podem dar uma olhadinha com mais calma, com mais detalhes. Então, nesses próximos 40 minutos mais ou menos, eu queria responder 4 perguntas com vocês.
A primeira dela é o que é um difratômetro de raio-x, o que é um difratograma, quais as aplicações da difratometria na ciência e como analisar um difratograma. Você deve ter que fazer uma análise bem rápida, prática, um exemplo prático, como a gente analisa um difratograma. Então, lembrando, né, na palestra passada, nós vimos com a Bianca e o Rafael sobre espectroscopia Raman. A gente trabalhava ali na faixa de 500, 400 nanômetros, que são os raios do Raman. Raio-X é um pouco mais energético. O que isso indica? Significa que o comprimento de onda que a gente está trabalhando é da casa de 0,01 até 10 nanômetros. Essa informação é importante porque a gente está trabalhando um comprimento de onda que é muito parecida ao dos materiais, das reações químicas. E esse feixe de elétrons, né, quando a gente trabalha com raio-x, ele também é muito mais energético. A gente trabalha de 100 elétron-volts até 100 eV. Bom, então o que é um difrator? Gente, difrator é uma coisa muito simples, você tem que saber identificar um. Ele é basicamente composto por 3 partes. Uma fonte de raio-x, a nossa amostra, que vai ser analisada, e um detector de raio-x. Simples assim. E sempre existe um ângulo θ entre a nossa amostra, a fonte e o detector. Uma análise de fotometria de raio-x, só alguns termos técnicos. Difração de raio-x é o fenômeno que ocorre nos atos, difratômetro é o nome do equipamento, difratometria é o nome da técnica que engloba todos esses conceitos. Então, no difratômetro, a gente tem o raio-x, a fonte de raio-x, o seu detector, caminhando nessa circunferência em volta da amostra. Então, vai ter um vizinho para quem ficar mais fácil de ver. Esse aqui é um difratômetro real. Vocês conseguem identificar os 3 elementos ali. Então, aqui a gente tem a fonte de raio-x, aqui a amostra e aqui o detector. E durante uma análise, de geometria brava. Essas 2 peças vão rotacionar em volta da amostra. A amostra geralmente demora para fazer uns 40 minutos, 1 hora, quando está super avançado. O equipamento que segura essas peças e faz as horas de uma com em um. E aí, quando você for fazer uma análise de raio-x, você vai precisar de algumas informações. Então, eu quero fazer um raio-x. Vou analisar de um raio-x. Você precisa saber o seu ângulo inicial, de onde começa abaixo, de 5 a 15 graus. O seu ângulo final, você pode de 60 a 90 graus. O passo que você quer ir, ou seja, quantos steps vai ter o seu difratograma. A gente usa aí de 0,02 graus, por exemplo, dá uma boa definição para o espectro. Tempo por passo. Quanto tempo o meu equipamento, minha fonte e o detector vão ficar ali olhando para a amostra? 1 segundo mais ou menos é o padrão. Corrente e voltagem geralmente são padrão do equipamento e a fonte geralmente de não troca. O equipamento, por exemplo, ele capta a radiação de cobre, um cobre causa. Então, são algumas informações importantes que você precisa saber se for pedir uma análise de raio-x. Vamos falar um pouquinho dessas 3 partes. Primeiro, a fonte de raio-x. Isso aqui é uma fonte comercial, você vai instalar no equipamento. E o funcionamento dela é mais ou menos assim. Você tem no lado direito o seu cátodo, que geralmente é um filamento de incêndio. Do lado esquerdo, o seu alvo, que no nosso caso é cobalto, onde tem a radiação cobre-álcool. Então, o que acontece? A gente passa uma corrente elétrica por esse filamento, toda essa câmara está em vácuo, e a gente aplica uma DDP, uma tensão, uma voltagem muito grande entre o cátodo e ânodo, da ordem de 40.000 volts. Então, o que acontece é que esses elétrons estão viajando em alta velocidade, vão passar perto do núcleo do cobre e vão ser refratados. Então, eles vão perder energia cinética. Com isso, eles geram uma energia que justamente são os raios-x. Como a gente viu aqui, eles têm esse nome bonito aqui que eu não ouso repetir, mas é esse tipo de raio-x que acontece quando são desacelerados. Outro fenômeno pode acontecer, isso a gente está interessado na verdade. Esses elétrons que viajam em alta velocidade podem deslocar, retirar um elétron da camada K ou L
do cobre. Quando isso ocorre, um outro elétron de uma camada mais externa volta para a superfície rural. Quando ele volta, ele gera uma radiação. Essa radiação é a radiação de raio-x. Então a gente tem um cenário aqui, né? Tubo convencional, antigamente eles esquentavam muito, isso gera muito calor. 99% de calor, 1% de raio-x. Mas atualmente com microfoco, com outros sistemas, a gente conseguiu aí readaptar esse sistema para usar em equipamentos de bancada, como a gente tem aqui. Esse é um gráfico dessas radiações que eu comentei para vocês. Então, essa radiação de fundo é a radiação que eu expliquei no começo. E as outras radiações que a gente tem interessado são as daqui, K-alfa e K-beta. A radiação K-alfa do cobre nada mais é do que um elétron vindo da camada L para a camada K. Isso gera cobre K-alfa. Cobre K-alfa ele tem um comprimento de onda bem específico, 1,54056 angstroms. Isso é importante, saber qual é o tipo de onda que você está trabalhando com esse equipamento. Como a gente prepara a amostra? No caso de uma análise de uma amostra de pó, por exemplo, então, basicamente você coloca ela sobre a amostra, compacta ela e ela tem que estar bem nivelada. Tem um desenho aqui. Ajusta ela com uma placa de vidro. Esse é só de cozinha, não está sem lupa, mas por favor use luvas. E aí você tem a sua amostra ali para se analisar. Preparação bem fácil do material. Posso analisar também chapas metálicas, ou material assim, que não seja tão rugoso, funcionar bem, só pegando porta-amostra. Então eram 3 equipamentos: fonte, amostra e detector. O detector de raio-x ele é um cintilador. Então ele tem um material aqui que é sensível ao raio-x. Então, quando o detector recebe um sinal de raio-x, esse material emite um fóton, ele é ampliado, e aí gera um sinal elétrico. E meu equipamento capta esse sinal elétrico. Existem outros equipamentos, outras partes de equipamento que tem no nosso difragoma, né? Por exemplo, filtros, fendas, colimadores, monocromadores, mas tudo isso para garantir que a gente vai ter um bom sinal e uma corrente de onda específica. Tá certo. Já sabemos que é o difragômetro. Então, o que é um difragograma? Difragograma nada mais é que um gráfico onde a gente vai botar luz certa, onde a gente estava variando o valor do nosso fonte de raio-x do nosso detector, a gente está variando o 2 certo. Diante de quando 2 vezes certo é convencional, é histórico isso. E aí, no eixo Y, temos intensidade, que é justamente a intensidade do detector. Então, você vai ver alguns picos. Então, fica a questão: o que são os picos? Já dá um spoiler: esses picos são planos cristalinos da sua amostra. A gente estudou no ensino médio, né? Em ACL. Né? São 2 bolinhas, uma do lado da outra, em A mais, CL menos. Mas na realidade, nos grãos, a coisa é muito mais parecida com esse aglomerado. Temos uma infinitude de repetições de átomos cloro, átomos sódio, e temos essa representação aqui, cheia de esferas. A gente tenta representar isso de uma forma que é incompreensível. E a maneira é representar uma célula unitária desse bloco. Então, célula unitária é uma célula que vai representar toda essa cadência do meu material, essa organização de átomos. Uma definição da célula unitária, então, é o menor agrupamento de átomos representativo de uma determinada estrutura cristalina. Representa a estrutura geometricamente, simetricamente e estequiometricamente. Tá? Então, tem um quadro aqui, por exemplo, né, como exemplo, só de paus. Tem aqui basicamente 2 células metálicas que representam ele. Essa aqui ou essa aqui. Bom, e aí a galera começou a estudar, a galera pesquisadora, começou a estudar esses materiais cristalinos, chegando a perceber que existem basicamente 7 sistemas cristalinos. Então, imagina, todos os materiais cristalinos que existem, você vai dividir em 7 sistemas cristalinos. Cúbico, hexagonal, tetragonal, rhomboédrico, ortorrômbico, monoclínico, triclínico. O que muda neles? Os parâmetros de rede. Quais são os parâmetros de rede?
A, B e C, são justamente as arestas, né, dessa célula unitária, e os ângulos entre os átomos. Porém, na realidade, existem diferentes empacotamentos atômicos que podem acontecer. Então, a estrutura cúbica, por exemplo, ela vai ter 3 formatos: cúbica simples, cúbica de corpo centrado e cúbica de face centrada, dependendo do empacotamento dos átomos do seu material. Então, aqueles 7 exemplos iniciais, na verdade, se resolvem em 14, chamadas redes de Java, francês. Então, tem essas 14 deles que vão englobar todos os materiais cristalinos que a gente tem. Porém, isso ainda não é suficiente. Nós temos elementos de simetria no nosso material. Então, os 14 redes de gravé vão se desgravar em 230 grupos cristalinos. 6 grupos espaciais. Então, tem aqui um exemplo bem legal de imprimir no laboratório, esses 230 grupos cristalinos, que vão nos dar algumas vantagens na variedade da área. Então, aqui do lado tem 4 exemplos, por exemplo. Então, tem operações de simetria, né, dessas células cúbicas, por exemplo, que diferenciam o nosso material. Então, voltando no começo, o que são planos cristalinos? Então, pense no material mais simples possível. Os pontinhos aqui são átomos. Podemos traçar planos cristalinos, se tivesse um material com diferentes planos cristalinos, material único, que vão atravessar a estrutura cristalina do meu material. Então, aqui eu tenho o plano 100, aqui eu tenho o plano 230, 210, 100. E percebam que eles têm distâncias diferentes, distâncias interatómicas diferentes. Esse aqui, os planos estão mais pertinho do outro. No 100, já estão mais distantes um do outro. Agora imagina, deve lembrar isso aqui em 3D, tá, gente? Então, são planos cristalinos, esses índices chamados índices de Miller. Então, um cálculozinho de como você calcula esses índices de Miller. E pensa que isso aqui é uma estrutura 3D, né? Então, vou voltar aqui para o que a gente falou de grau. Então, imagina lá o nosso fator. Temos a fonte e o detector, estão rotacionando em volta da amostra, acha um plano 100. Isso permite que o feixe de raio-x, de fato, e o detector capture esse sinal. Vai dar um pico no nosso fotograma quando a gente viu. Então, imagina, eles continuam rotacionando mais um pouquinho. Opa, achei o 230, mais um pico no nosso fotograma. Mais um pouquinho, achei o 210. Então, esse é a história por trás da fotograma de raio-x. Cada pico daqui representa um plano que tem no material. Não é tão simples assim. Existe uma regrinha que precisa ser compreendida para que realmente ocorra esse pico, que é justamente a lei de Bragg. Então, imagina que a gente tem a raio-x incidindo sobre a amostra, e a maioria deles passa pela amostra, não é difratado. Para ser difratado, o feixe difratado tem que estar em fase. Então, não sei se está para ver aqui, esses aqui estão em fase, por exemplo. Se eles não tiverem em fase, vai acontecer uma. Como chama isso? Como é que é? Interação destrutiva, André. Uma é construtiva e destrutiva. Então, vai haver uma interação destrutiva do meu feixe final. Então, não vai ser difratado como um pico. Então, para isso acontecer, tem que correr a lei de Bragg. Então, é basicamente uma lei que é formada através do cálculo geométrico desse ângulo teto aqui, que fala que o comprimento de onda é igual a 2 vezes a distância do plano teto vezes o seno de teto. Olha que maravilhosa essa lei. Ela relaciona o comprimento de onda incidente, sabe que ocorre para alfa, relaciona o ângulo que a gente está observando o pico, a gente tem isso no fotograma, como se a gente consegue descobrir qual a distância entre a torre daquele plano que está ali. É bastante poderoso. No final das contas, o que acontece? Cada difotograma vai ser uma impressão digital de uma fase cristalina, onde a gente tem 230 fases cristalinas possíveis. Cada uma delas tem uma impressão digital única. Cada uma delas tem picos determinados amplos. Podemos ter uma superposição, ou seja, duas fases vão ter todos os picos possíveis ali. Mas entre cada fase é única e tem uma determinada impressão digital
que é um conjunto de picos determinado no mundo. Mas aí por que essas linhas, né, esses picos não são com a mesma intensidade? E que simplicidade diferente? E aí, isso depende dessa equação muito maravilhosa, que tem 4 fatores que interferem na intensidade de um pico. A primeira dela é o fator estrutura, que depende da célula unitária. A segunda é o fator de multiplicidade, que depende da simetria daquele campo cristalino. O terceiro é o fator de polarização, que depende da geometria do equipamento. E o quarto é o fator de temperatura, que depende da ligação térmica dos átomos. Então, de acordo com essa equação, nós vamos ter diferentes intensidades para os picos. Legal, vamos ver tempo aqui. E quais aplicações essa teoria toda que eu mostrei de raio-x para vocês? Vamos ver algumas aqui, por exemplo. A primeira dela é identificar a fase cristalina, talvez a mais importante delas. Então, eu peguei um exemplo aqui, né? Então, vamos dizer que a vida está em distância, mas poderia ser ângulo. De repente, a gente pode usar a equação de Bragg para achar esses ângulos que são mais de distância. Vamos dizer que é um material que você desconhece, não sabe o que é. E aí você tem alguns picos, vou pegar 5 picos dele aqui. O primeiro corresponde a uma distância retiradora de 3 amperes, Anderson. O segundo, 2,6, 1,8, 1,9, 4,3. Esses picos têm diferentes intensidades, 100%, 30%, 30%, 22%, 10%. Então a gente normaliza em relação ao pico mais alto. Antigamente, há 40 anos atrás, não faz muito tempo, isso aqui era feito de forma manual. As pessoas pegavam essa lista de picos, iam numa lista de elementos químicos, folheavam e achavam: meu pico é 5%, é 3,046. Vou dar uma olhadinha aqui: 3,04, 3,2, opa, 3,5. Pode ser um desses. Vamos para o segundo pico: 2,638. Tem um desses que tem um 2,638, opa, vem aqui, ó, 2,64, a próxima. Terceiro pico, 1,86, opa, também. E assim por diante. Então, através dessa estratégia de forma manual, a gente trabalhava pouco tempo atrás. Hoje a gente tem software que faz isso para a gente, muita facilidade, vamos traduzir aqui agora. E a gente acha o nosso composto. Legal. É um óxido de. Como é que chama isso? É mesmo? Isso? Beleza. Óxido de Hélio. A gente acha muito raro esse material. Óxido de Hélio é o nosso material. Aí a galera ia lá e buscava a ficha catalográfica dele. Cada material tem uma certa ficha catalográfica. E aí a gente poderia ver aqui a lista de todos os picos desse material, todas as distâncias do reator. A gente comprovava mesmo se era óxido de Hélio. Isso muda de nome. A gente essa ficha chama ficha PDF. E ela geralmente é de forma digital, dessa vez. Então, também tem arquivos .cif, que são bastante usados na criptografia, que a maioria deles também tem essas informações. Então, vamos distinguir, por exemplo, fase, né? Uma das aplicações é distinguir fases cristalinas. A gente observa aqui o carbono. Você analisa o material, opa, é carbono, você tem certeza. Mas qual a estrutura cristalina dele? Diamante, grafite. Faz o raio-x, vê os picos e pode ver que o grafite tem um pico em 25 mais ou menos. Já o diamante, o pico principal, tem 42, 43. Então você pode comparar as fases cristalinas do seu material. Outro exemplo, óxido de silício. Pode estar na forma de quartzo ou na forma de escularita. Cada estrutura dessas tem uma configuração diferente, no total 230. Isso vai gerar picos diferentes. Outra possível aplicação, ver se o material é amorfo ou se ele é cristalino. Materiais amorfos não têm estrutura cristalina. Então, eles não têm planos cristalinos para descartar um raio-x. Então, eles vão dar esse sinal aqui, ó, bem arredondado, praticamente um ruído, uma banda bem larga. Isso acontece para fibra de vidro, isso acontece para carbono. Alguém trabalha com mais um material amorfo? Carvão. Então, todo material que não tem estrutura cristalina bem definida vai ter esse sinal amorfo. Outro exemplo que ele usou é o silício, já é bem definido, com picos bem definidos. Outra aplicação, cinética de informação, superação reação química. Então, aqui
em cima à esquerda, é o material dele não tratado. Ele vai começar a fazer um tratamento térmico nesse material. Vai aquecer a 500 graus Celsius, faz a raio-x de novo, opa, surgiram os picos ali. Está acontecendo alguma coisa, está sobrando alguma face cristalina. Continua aquecendo ainda, 700 graus Celsius. Opa, os picos estão bem mais definidos ainda. Então você transicionou de material a novo, material cristalino. Continua os 50 graus Celsius? Não mudou tanto. Você continua com a forma cristalina. Eu usei esse exemplo aqui porque a gente tem um grupo que trabalha em células de combustíveis. Células de combustíveis trabalham em alta temperatura, 800, 700 graus Celsius. Então você tem que checar, antes de usar o material, você não vai mudar de fase, trabalhando nessas altas temperaturas. Você pode fazer esse estudo em função da temperatura para saber o quão estável é esse material. O ferro, por exemplo, ele varia. Mistura CCC a altas temperaturas, para mistura CFC e depois volta a CCC. Então, é interessante ver que existem essas mudanças de fase cristalina em função da temperatura. Outra aplicação. Estimar o tamanho de grãos do material, na verdade, tamanho de cristal. Então, se você medir, por exemplo, eu começo a falar rápido para você. Vamos. Se você pegar a largura a meia altura do seu pico, sabe que tem um plano cristalino comum, que é esse aqui, por exemplo. Largura a meia altura. Então, a densidade é 100%, pega aqui 50%, e vê quão largo é esse aqui. Isso é proporcional ao tamanho do cristal da sua amostra. Quanto mais fino o pico, maior é o seu cristal. Quanto mais alargado o seu pico, mais microcristalino, nanocristalino no material. Aí passa a seguinte observação, onde o diâmetro, isso aqui, na verdade, se não chamaria de esquece, mas essa é a mais clara que tem, onde o diâmetro médio de partículas é em função de 1K, então é uma constante dependente da forma das partículas, né? Se for uma esfera 0,4K, versus um comprimento de onda dividido por largura da minha altura naquele ângulo, naquele plano cristalino. Outra possibilidade um pouco mais avançada, acho que eu não falo dela, refinamento Whitfield. Aqui a gente vai tentar simular um espectro igual ao nosso amostra. E ver se faremos dar o que está diferente em relação ao padrão, o que está igual em relação ao padrão. O padrão se ajusta à minha amostra. Então é uma carga bastante interessante. E por último, a gente vai ver um exemplo prático de como analisar um difrator. Programas podem ser usados. PowerCell, tem o FullProv, tem o GSAS2, que é o mais complexo, mas o mais completo deles, e o HighScore Plus, que é data analítica. Então, como nossa carreira de data analítica, a gente tem software, a gente vai tentar analisar por ele. São umas referências de alguns professores que eu peguei aqui. Então, vamos abrir aqui o programa. Alguma dúvida? Muitas? Não? Tranquilo? Só que esse não é meu computador. Como que a gente faz agora? Vamos pensar. Acho que a gente só fica na fonte de. Deixa eu ver. Deixa eu ver se a gente consegue pegar. Aqui não tem tomada. Quem sabe vai ouvir. Aconteceu? Eu ia estar com mexe no programa, mas eu esqueci de não colocar no computador. Vou tentar logar o meu rapidinho aqui. Se funciona. Algum computador que está deixando? Não, eu, na verdade, vou falar um pouco depois, um pouco mais sobre o refinamento rígido mesmo, mas é isso. Boa apresentação, pessoal, a introdução da técnica.
Alguém tem alguma pergunta quando o que foi apresentado? Eu tenho uma pergunta bem básica, mas assim, só para deixar mais claro. O antitetograma me dá os grupos cristalinos. E daí eu associo ao elemento, porque cada elemento vai ter um deles. Na verdade, sim, na verdade, você associa ao grupo cristalino. É o grupo cristalino. Exato. Por exemplo, vamos dizer um óxido de cobalto e um óxido de manganês. Eles podem ter o mesmo grupo cristalino. E o que vai me dar é o grupo cristalino. Para eu saber se é cobalto ou manganês. Dá para saber também por quê? Geralmente o cobalto tem um raio único diferente do manganês. Então, os grupos vão ter distâncias diferentes também. Então, geralmente, esse software eles conseguem distinguir de material que você Por tem. essa distância, né, do tamanho do elemento. Exato. Cantando aqui no grupo. Não acho nada. Acho que eu preciso me virar aí. Deixa eu pegar o mouse aqui. Parar essa apresentação. Só apresentar. Você tem que blocar, né? Você, na verdade, o seu aplicativo, você vai comparar a intensidade e posição de caminhão. Você vai calibrar o aplicativo, a fonte que você utilizou de excitação, aí ele vai tentar bater lá. Ele vai fazer automático para você, né? Intensidade de pico, posição de pico, porque, tipo assim, não só o pico privado, você mudar o outro, vai achando todos os picos. E é difícil fazer certinho. Então, às vezes, vamos lá, tem 1 bilhão de possibilidades. Ele vai te dar umas 10, aí você tem que. Ó, essa aqui teve uma percentual de probabilidades, sei lá, 80%, esse 90%, esse 60%. Eu nem sempre que tem uma probabilidade, tem que fazer isso. Eu achei que isso vai mostrar eu. Isso, vou dar um exemplo aqui agora. Ah, Está um pouco deslocado até aqui, mas eu acho que está certo. Então, qual que era o meu problema? Né? Eu tinha um material, que era um óxido de cobalto, eu queria colocar lítio nele. Eu devia ter saído da bateria de lítio. Só que eu acredito que eu fui para uma outra fase de estar nesse processo. A gente vai conferir isso agora de formou. Né? Então, o que eu fiz primeiro? Vamos aqui. Inicialmente vai inserir. A gente está trocando. Esse aqui é o meu padrão. Então, eu fiz primeiro um padrão de óxido de cobalto, que era causalmente semelhante com o material original. Então, o que a gente faz aqui? Vamos ver, né? O software, a gente pode procurar os picos. Automaticamente vai achar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos. Beleza? Dá para adicionar manualmente se precisar. Vamos fazer um ajuste melhor desses picos aí, que estão um pouco fora aqui do programa. Bacana. Achei meus picos de fotografia. Mas agora um search. Então a gente vai procurar na base de dados desse software, que tem mais de, vou chutar aqui, 30 mil, 40 mil diferentes amostras. Então a gente vai procurar aqui, conforme esses ciclos, quais são possíveis candidatos para a minha amostra. Ele vai dar uma lista. Você está entendendo aí, gente? Mas é uma lista que tem aqui 98%, 97%, 96%, não é a possibilidade de realmente ser um material. Então, vamos ver o que ele achou aqui, ó. Um óxido de cobalto e zinco. Não faz sentido que o material é cobalto. A segunda possibilidade é um óxido de cobalto e alumínio. Pode ser que seja um material que tem cobalto, manganês e alumínio. E aí, vamos parar de ver. Olha, vamos simular esse tipo.
Olha o combate legal, a posição e a intensidade dos filhos. Interessante, não? Beleza. Então, você já tem um padrão de cobalto. Eu vou abrir outro padrão que eu tenho, que é um padrão do óxido de cobalto com lítio. Já é toda a estrutura que está aqui. Deixa eu ver isso. Olha que interessante. No padrão de cobalto é o vermelho, no padrão de cobalto e lítio é aqui o azul. Então já é uma outra fase cristalina. Não é a mesma. Como a gente pode ver a fase cristalina? Vou pegar de novo o cobalto. Acho que não posso cobalto. Então tem uma diferença, a forma, tipo de cristal pública, grupo espacial, uma vez 220 a gente viu, grupo. Então, é interessante, então nós parâmetros de rede aqui, A, B e C, a largura da emissão unitária. Tem também alfabeto gama, são os anos do que eles, uma densidade teórica, bem legal, nós usamos trabalhos comparatórios com a real. Peguei a lista de livros, junto com deixa eu ver aqui para ter conceito. Agora eu vou abrir a amostra. Inicial, a gente vê onde são os principais picos dos padrões e se eles estão presentes na minha amostra. Então, o principal pico dessa fase chama-se média, a fase vermelha, está aqui em 35, 36. Tem ela na minha amostra? Tem ela na minha amostra. A outra fase que eu imagino que tenha formado no material, os principais picos são esses dois aqui, um em 18 e outro em 45. Tem um pico 18, outro tem uns dois aqui. Só que um pico do padrão vermelho, tá vendo? E o outro não padrão azul. Interessante isso. Mas tem um pico, outro é em 45, né? 45. Tem algum pico grande em 45? Tem. Dois picos também aqui. Um dos que negam esse material. Não é possível ver nos dois. Então vamos fazer de novo o processo aqui de achar os picos. Se sai disso para frente, pode procurar te fazer passo a passo devagar. Só que você não deve poder ferramenta. Fazer um search match. Então, eu vou adicionar algumas restrições. Isso é legal para o software. Como eu tenho certeza absoluta que o meu material só tem cobalto, manganês, alumínio, oxigênio, talvez carbono e lítio, eu posso usar apenas esses elementos químicos, então ele não vai dar para a lista enorme, vai dar para excepcional. Olha só, óxido de cobalto, óxido de cobalto, óxido de cobalto, óxido de cobalto, esse é o óxido de cobalto, né? E aí eu vou escolher um deles que já tem esse dor que está aqui junto. E aí, legal. Bom, faltaram esses que a gente sabia, não sabia do que era, não é assim? Aí o software vai me dar as possibilidades. E a primeira que dá é o quê? O óxido de cobalto de lítio. Uma fase que eu suspeitava. Vamos adicionar. Bacana, temos as duas fases até agora.
Vou deixar para o Bruno falar um pouco mais de treinamento, mas a gente pode fazer um treinamento virtual aqui, convertendo esses padrões para uma fase. Qual a vantagem disso? Olha, também bem ruim, mas tem os vídeos aqui. Aqui também. Por quê? Porque o trabalho de treinamento é você depois, ir variável por variável, selecionar ela e variar ela para o que acontece. Por exemplo, célula unitária. Se a célula unitária é maior do padrão ou menor do padrão? Vamos ver se a gente consegue fazer um teste aqui rapidinho. A célula unitária do padrão é 8,08. Vamos colocar isso aqui para variar o que acontece. Vai um pouquinho, 0,084. Então, a minha célula é muito dilatada em relação ao padrão. Enfim, tem vídeo na internet que sai no vídeo dela, dá muito trabalho, vai ser uma semana fazendo vídeo, pode ter certeza, mas é bem interessante você saber melhor como é esse material. Interessante desse software é o quê? Já te dá a porcentagem. Olha só, tem 62% da minha fase original, cerca de 40% da minha fase inicial. Então, justamente dá uma proporção, eu, por exemplo, fiz outros tratamentos, onde consegui só 10% da outra fase inicial. Você pode comparar sem quantitativamente a quantidade de cada fase. Tem um monte de desvio nesse caso, mas é bem útil para isso. Alguma dúvida? A gente passar a palavra para o Bruno, que vai dar uma visão experiente de como a gente usa essa teoria para assim e para operando. Dúvidas são muitas. Não, se não tem dúvida, eu mexeu ainda. Na hora de começar a mexer com isso aqui, Quando você vai mexer, vocês vão ver que tem uma fase de dia que ninguém nunca termina o treinamento, só abandona. Porque senão aguenta mais. Ninguém nunca termina. Mas assim, é muito importante que seja feito. Eu gostaria que você dê uma estimativa. Eu acho que um dos grandes problemas que eu vejo nos alunos, principalmente os mais inexperientes, é que quer um negócio perfeito. Esse perfeito ele é inimigo do feito. Você tem que fazer alguma coisa. E você não sabe se aquele número que ele te estimula 62%, 38%, é um chute. Sim, pô, a ficar desesperado por ter um número exato. Não interessa, não. Na hora de escrever um tio na frente, aproximadamente, é um jogo. Né? Acho que isso que é importante de você fazer, voltando à história inicial. Você está criando um modelo para contar uma história. Tudo isso aqui são ferramentas, vão ser as figurinhas do seu gibi lá. Você precisa contar a história. Isso aqui só vai te dar argumentos na sua historinha lá. E aí, se não é perfeito exatamente, isso aí é uma questão secundária. É claro que se você é extremamente puritano, você quer ajustar tudo e tal, mas as coisas não têm fim, como você falou. Não, a gente pode melhorar muito esse ajuste, tá bem? Mas você nunca tinha um ajuste perfeito. Como eu falei, eu tinha um material que tinha 82%. Legal, é um comparativo. O meu tem 60% e eu tenho 80%. Então, realmente dá para contar esse valor por aí e deu certo.